Salve, salve, torcedor Massa Bruta! Tudo bem com vocês? Bom, de antemão, já quero agradecer a todos vocês que estão sempre curtindo, comentando e interagindo nas nossas redes sociais do RB Massa Bruta. Semana passada, dia 18, aí, segunda-feira, a gente estreou um quadro aqui no canal chamado A Voz da Arquibancada RB Massa Bruta, onde eu tive o convidado aí, o Thiago Pacheco, para a gente bater um papo aí sobre o Bragantino. Foi um papo bem bacana aí. O vídeo está aqui no canal, confere lá, tenho certeza que vocês vão gostar. E para essa segunda-feira, estou aqui com meu amigo Álvaro Ramalho, outro torcedor do Bragantino aí que eu conheci através do futebol, através do Braga, um cara aí que é apaixonado pelo Bragantino, e hoje é um grande prazer estar recebendo ele aqui no canal RB Massa Bruta. Bom, Álvaro, fala para a gente aí um pouquinho de você, da sua experiência com o Bragantino, como começou essa paixão pelo Braga aí, e desde já quero agradecer por você ter aceitado o convite aí e estar batendo esse papo com a gente. Salve, torcida Massa Bruta, salve Marcão, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês aqui, poder contar um pouquinho da minha história e essa paixão que é o Red Bull Bragantino. É isso aí, Álvaro. Álvaro, fala pra gente aí, quando começou a sua paixão pelo Bragantino aí, desde criança, já vem lá desde você acompanhar com seu pai, conta um pouquinho a história pra gente aí. A minha história é bem parecida um pouco com a sua, viu, Marcão? E também com o Thiago Pacheco, que estava com a gente aí semana passada. Foi graças ao meu pai que nasceu essa paixão aí pelo Bragantino, desde pequeno, indo assistir partidas desde 97, primeiro jogo que eu fui assistir, e até hoje vou em todos os jogos, sempre apoiando o time e lado a lado aí com o Braga. Aí sim. E naquela época lá que você começou a acompanhar o Bragantino aí, tem algum jogo marcante e algum jogador marcante aí que você lembra aí que ficou na sua lembrança aí? Tem sim, Marcão. Eu, por exemplo, o jogo que eu guardo com mais carinho assim na minha cabeça é o jogo entre Bragantino e Fluminense, no Brasileirão da Série A de 97. O Braga ganhou aqui no Marcelo Stefani, hoje na Bizão, foi por 3-1. E o jogador assim que eu guardo com mais carinho também na memória dessa época aí dos anos 90, o Pintado, que é um jogador histórico aí do nosso time e também é nascido aqui em Bragança, então ele é jogador do Bragantino, nascido em Bragança e é Bragantino também, né? Jogador raiz do Bragança, né? Esse é jogador raiz. Agora, voltando aqui para essa época que o Bragantino está no atual aí, né? Se você lembra aí, o Bragantino passou por bastante dificuldades aí, chegou aí em 2004, 2005, quase a fechar as portas praticamente, né? Ficando ali quase um ano inativo ali. Você pegou essa fase do Bragantino e também, como que foi para você ver o Bragantino ali quase que sem divisão, né? Sem estar podendo ali disputar algum campeonato, né? Foi um período muito difícil para todos, né? Tanto como torcedor aqui, cidadão bragantino, nascido aqui na cidade, foi um período bem complicado. A gente, como torcedor, ficou sem poder acompanhar os jogos, sem poder torcer pelo time. E graças a Deus aí que veio a Red Bull mudar um pouco essa história depois desse período conturbado e poder fazer um novo caminho agora, né? Fazer um reboot na história. É verdade. Já que você falou aí da Red Bull aí, gostaria de fazer a pergunta para você, que é uma pergunta que todas as lives que eu participo em canal de outros torcedores aí, eles me fazem, tem essa curiosidade, né? Quando você ficou sabendo aí da Red Bull que queria pegar o Bragantino aí, qual que foi a sua reação? Você gostou, não gostou? Ficou meio assim apreensivo, como a maioria ficou aí, até conhecer totalmente o projeto? Fiquei bem apreensivo, viu, Marcão, de verdade. Porque ficou aquela incerteza, né? A Red Bull teve aquele período também conturbado que estava mudando de uma cidade para outra, chegou a fazer na época o sócio torcedor em Campinas, aí logo depois já veio para Bragança e abandonou o projeto lá em Campinas. Então, querendo ou não, acabou ficando aquele período meio apreensivo ali, será que vai dar certo? O que vai mudar? Se vai mudar a cor, vai mudar o nome, vai mudar o escudo? O que da história vai sobrar do Bragantino? E a gente ficou muito feliz assim quando viu que, apesar das mudanças do escudo, apesar das mudanças do nome, o vermelho da Red Bull começou a fazer parte agora
do uniforme principal. O mascote veio, o Touro Louco também, mas manteve o leão, que foi fundamental aí para ter aquela conexão com a torcida mais antiga, né, a torcida mais raiz do Braga. E eu fico muito feliz com a mudança que foi feita, da forma como foi feita. Mas quando teve o anúncio, não vou negar que eu fiquei bastante apreensivo, viu? É igual que eu estava comentando com o Thiago Pacheco na participação dele aqui, né? Acho que era até normal a gente ter ficado um pouco aí apreensivo, porque é igual como você falou aí, estava muito na moda naquela época ali, times e empresas pegar time na cidade ali e levar para outra, né? Um exemplo que eu sempre dou é o Guaratinguetá, lá, você lembra? Saiu do Lembro. Guaratinguetá, levou para Americana. É a mesma coisa que acontece com o Oeste aí, né? Que saiu de Itápolis, está em Barueri. Então a gente tinha essa preocupação mesmo, né, de sair o nome, sair de Bragança, trocar nome e tal. Mas o que foi bacana da Red Bull aí, não sei se você concorda comigo, Álvaro, é que desde quando eles chegaram aqui, até o Thiago Escuro, quando começou a ter as tratativas aí com o Marquinho, né? Eles sempre foram muito transparentes aí no que ia fazer no Bragantino, né? E aos poucos também, acho que aquele torcedor mais raiz, também mais das antigas ali, foi entendendo também como que era o projeto, né? E agora a gente vê aí como o Bragantino tá, aí você vê, estamos fazendo uma excelente campanha aí na Série A aí, né? Quarta colocação ali, brigando nas cabeças ali. E outro também, né? Não sei se você lembra, mas eu já cheguei aí em estádio aí do Bragantino, tinha 120, 150 torcedores. Então você vê a mudança do patamar, foi enorme, né? Isso é bom pra gente, que é da torcida do Bragantino, que a gente vai sempre estar vendo grandes jogos aí, e o time da gente disputando dentro dos campeonatos aí na obra. Com certeza. E uma das coisas que eu percebi, e isso que você falou, é até importante destacar, como a torcida vem aos poucos abraçando o time. No começo, o pessoal estava torcendo o nariz, estava achando complicado essas mudanças, ficou na dúvida o que ia sobrar da história do Bragantino, mas o Thiago Escuro, o Marquinhos Chedid, nessa união, foram muito inteligentes em manter a história do clube, manter o mascote, manter o nome Bragantino, que isso é fundamental para a nossa torcida, ter o nome Bragantino, porque quem nasce em Bragança é Bragantino. Então, o time é da cidade, o time é Bragantino, então tem que manter esse nome, né, com certeza. E aos poucos a torcida veio mesmo, abraçando muito o projeto, abraçando muito o clube. E hoje, como você falou, né, teve jogos que tinha cento e poucos jogadores, cento e poucos torcedores. Hoje está melhorando cada vez mais. Estava em 3 mil, agora a média está ficando ali perto dos 5 mil torcedores a cada partida. Os programas que a Red Bull vem fazendo aí no sócio torcedor está funcionando para atrair cada vez mais torcedores para o clube. E é interessante como vem renovando também a torcida. Uma molecada que está vindo aí, se identificando também com a marca Red Bull e vem torcendo, e não necessariamente crianças da cidade, né? Crianças de outras cidades se identificam porque a Red Bull tem esse vínculo com tudo que é focado em esporte, a Fórmula 1, esportes radicais, futebol também, que tem os times europeus, e agora tem o Bragantino também. E é interessante como a criançada também vem torcendo junto, vem se identificando com o time da cidade, quer participar. Eu conheço, inclusive, filhos, né, de conhecidos meus e amigos meus que querem jogar nos times de base do Red Bull Bragantino. E não são daqui da cidade, são de Campinas, são Olha de que bacana. Americana. Então é muito legal ver isso daí e ver que tem torcedores que não são de Bragança, né? Então ver que a cidade, o time da cidade está atingindo um patamar cada vez maior, né? Isso é muito bacana, né? Ter outros torcedores. Eu sempre falo que time do interior, principalmente o Bragantino, é um grande time do interior, tem a sua história aí, né? Campeão paulista, vice-brasileiro aí. Mas o time do interior é diferente do time da capital, né? Porque geralmente quem torce para o time da cidade geralmente torce para o time da capital. Então aqueles mais antigos ali que já tem o time ali da capital como, vamos dizer, seu primeiro time, dificilmente vai mudar, né? Então agora a Red Bull tem que fazer aquele trabalho de formiguinha aí de pegar essas garotadas aí para realmente formar novas gerações aí da torcida do Bragantino, né? E falando sobre o projeto da Red Bull, Álvaro, você vê aí que eles tinham o planejamento aí para subir para a Série A em 3 anos, né? Você vê que a primeira participação aí já com a Red Bull administrando o Bragantino aí,
a gente já subiu e ia subindo sendo campeão, hein? Aí depois, a primeira vez que a gente participou da Série A, aí a gente teve uma certa dificuldade, aí ficamos bastante tempo aí na zona de rebaixamento, né? Depois conseguimos no segundo turno aí dar um gás aí, terminar bem lá. Acho que a equipe também, o clube foi se adaptando à Série A, né? E já depois já vem aí uma Sul-Americana, uma participação no Libertadores. Você acha que esse projeto da Red Bull aí já aconteceu bastante coisas boas, assim? Você vê que já deu bastante frutos para o Bragantino, o pessoal de Bragança, que é torcedor? Olha, sem dúvida, porque eu vejo que, como você bem destacou, eles tinham um projeto em mente para 2 ou 3 anos ter o acesso para a Série A, já foi campeão no primeiro ano. No prazo que eles estavam prevendo ir para a Série A, eles já estavam jogando uma final de Sul-Americana em 2021. Então, a gente tem que destacar muito como vem desenvolvendo o time, né? Pouco a pouco. O time começou meio cambaleante ali na Série B no começo do campeonato, mas logo depois deslanchou e garantiu um campeonato bem tranquilo, até com uma certa vantagem para o segundo colocado. E na Série A, uma coisa que eu lembro bastante do Marquinho falando, o Marquinho Chedid falava, que a Série A é outro nível, é um mundo completamente diferente. É outra pegada, né? É outra pegada. E é interessante como a gente vê como o Bragantino vem se mantendo na Série A todos os anos. Esse ano, então, está sendo acima de qualquer expectativa, acredito eu, tanto da torcida quanto da própria Red Bull. E agora com o Bragantino, aí você vê que tá fazendo um grande CT aí entre Atibaia e Bragança ali, né? Até que o pessoal ficou aí falando muito, né? Ah, por que não faz em Bragança? Mas a Red Bull, ela tem uma visão muito mais ampla do que só esse mundinho nosso aqui, né? Você vê que eles querem abraçar toda a região, quer trazer mais torcedores, não só aqui de Bragança, mas de toda a região. E você vê que o CT lá é uma estrutura espetacular, né? Agora aí também essa semana aí o diretor aí do Bragantino anunciou aí as obras aí do estádio municipal aí que vai ter lá para a gente ter que mandar jogos fora, mandar jogos em Bragança aqui, lá no estádio municipal, enquanto constrói a nova arena. Então eu digo que devagarzinho aí a Red Bull ela vai estruturando o clube aí. A expectativa aí é de que o Bragantino nos próximos anos aí esteja sempre brigando entre as cabeças, né, Thiago? Thiago, desculpa, o Álvaro. Mas é Esse aqui eu vou interessante. cortar. Tá, não, fica tranquilo. Eu espero um pouquinho para cortar aqui. Eu vou aproveitar, deixa eu dar aquela pausa para pegar um sorvetinho aqui também, que tá muito calor. Ô, bicho, É automático falar do Thiago por causa da semana passada. eu ia falar Thiago Escuro. Porque o jeito que eu falo é meio político, fica até parecendo o Thiago Escuro mesmo. Tá falando da estrutura lá. Vou começar Sobre então. essa estrutura aí que o Bragantino tá montando aí, esse treinamento, agora a arena aí, expectativa é que o Bragantino figure sempre entre os 5 primeiros aí do Brasileirão aí. E é interessante como o Bragantino vem trabalhando nisso. A estrutura, né, que o Bragantino vem construindo, né? O centro de treinamento, o mesmo projeto que está sendo feito aqui, é o que vai ser utilizado nos times europeus logo depois. A mesma estrutura, o mesmo projeto para desenvolver novos jogadores ali desde a base. Então é muito interessante isso que você falou, Marcão, porque o Bragantino ele vem se enraizando ali nas cidades vizinhas, vem criando novos contatos, trazendo novos torcedores. Esse projeto que o Bragantino está fazendo do centro de treinamento é o mesmo que vai ser utilizado na Europa, tanto no Red Bull Leipzig e no Red Bull Salzburg. Então, a estrutura que o Bragantino está fazendo ali é gigantesca. Esses jogadores que vão vindo da base, tomara que venham grandes craques aí que vão poder jogar aqui no nosso clube futuramente, no time principal, mas também abre caminho para intercâmbio desses jogadores com o exterior de uma forma muito mais fácil, né? Um jogador que vem pequenininho aqui já começa a jogar bem no Bragantino, já tem capacidade para ir para um time europeu desde pequeno e trazer aí novos craques, quem sabe para o Brasil, quem sabe aí para o Braga. Então a gente sempre fica nessa expectativa aí. E falando aí em torcedores aí, nova geração aí e tal, você vê que o Bragantino, a Red Bull, eles fazem umas ações aí muito bacanas aí para aproximar os torcedores ao clube, né?
Então você vê que eles abraçam bastante a questão aí dos torcedores, você sempre tá aí podendo ir acompanhar os jogos do Braga lá. Tá sempre participando lá e você conseguiu lá o camarote lá, né? Conta pra gente aí como que foi essa experiência aí, como você conseguiu aí. Ó, o camarote foi incrível, viu? Isso daí vou ser sincero para você. E detalhe que uma coisa que o pessoal não comenta que quem foi, né, pro camarote, além de ter uma visão privilegiada lá do jogo, cara, eles passam servindo Red Bull à vontade. Tem umas comidinhas lá que eles colocam pra gente servindo ali o jogo inteiro que tem uma hora que você não consegue comer mais nada de tanta coisa que eles servem. E também teve uma outra experiência que eu fiz, que foi na festa de evento da segunda camisa. Quando lançou a camisa preta desse ano, eles fizeram um evento de lançamento lá na Humanitária. Eu consegui resgatar e consegui ir lá também. Aí tive contato tanto com o Léo Ortiz, o Lucas Evangelista e também com o Juninho Capixaba. E, cara, foi uma experiência incrível, viu? E como você falou, essa questão do torcedor, eles sabem mexer nisso, sabem atrair a torcida. Como eu comentei antes, a média de torcedores jogo a jogo está aumentando também, eles estão criando cada vez mais projetos aí, programas para incentivar a torcida aí nos jogos. Criaram agora até aquele projeto, né, do Massa Bruta na Europa para Legal, quem né? conseguir aí 8.000 pontos aí vai conseguir resgatar essa viagem. Eu tô batalhando seriamente nisso, tô meio caminho andado ali, Tô tô correndo atrás dessa batalhando. vez, tá difícil, mas vai tá lá. Eu tô ali. O pessoal até É igual comenta aquela comigo que corrida eu, maluca, sabe? é, e pior que é verdade mesmo, eu tô igual na corrida maluca também. Uma hora tá ali na frente, depois cai um pouquinho ali para quinto, sexto, depois recupera, volta pro top 3 ali na classificação deles ali. Mas está bem encaminhada a minha classificação. Quero ver se eu consigo resgatar. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo, E, depois você contar a experiência pra gente aqui. ó, pode Agora levar um falando se acompanhante. Quem sabe daí consigo levar você. seria uma boa, hein? Já fazia umas materinhas lá pro canal aí, ó. Seria ótimo. E Eu detalhe que não... uma coisa que foi legal também é esse contato da torcida com os jogadores quando tem esses eventos. Eu fui nesses dois, né? E eu tive um contato bem próximo ali com o Evangelista, o Léo Ortiz e o Capixaba. E, cara, os caras são muito humildes. Ao contrário do que a gente vê no campo, que a gente acha que os caras não vão olhar na cara, não vão cumprimentar, não vão conversar. A imagem que eu tive depois desse evento aí foi completamente diferente. Bom, Álvaro, falando aí daquele evento que você participou aí, parece que rolou uma embaixadinha lá, conta pra gente aí como que foi. Ó, rolar não rolou muito bem, não, viu? Eles fizeram uma aposta lá que Ah, quem fizesse mais embaixadinhas ia ganhar a segunda camisa, que é essa camisa preta que o Braga lançou agora, né? Eu tô com a primeira camisa aqui, então nem preciso dizer que eu não ganhei essa camisa de jeito nenhum. Daí nessa disputa, eu tentei fazer lá minhas duas, três embaixadinhas ali com muita dificuldade. Lógico que eu perdi a aposta, mas foi muito engraçada a reação do Capixaba. Porque o Capixaba ficou lá no fundo, assim, ó, de braço cruzado, olhando meio torto, assim. Foi ruim, hein? Eu falei, mais ou menos, ele, não, foi ruim mesmo. Aí, foi sincero, então. ah, foi muito sincero, até demais. Aí eu fui depois trocar ideia com eles lá, depois que teve essa aposta aí que eles fizeram, né, com quem ia ganhar a camisa. Claro que eu não ganhei. Aí eu fui trocar ideia com eles lá, né? Daí que eu tive uma visão bem diferente dos jogadores. O Capixaba, por exemplo, ele é super competitivo, cara. Ele é mesmo. Super, super humilde e super competitivo. Tanto dentro quanto fora de campo. Até nos Eu treinos ele é super competitivo, viu, cara? Já acompanhei os treinos lá do Bragantino, lá é um dos caras mais competitivos que tem no treino lá. Parece que o cara tá no jogo, cara. O cara vibra o tempo todo. E é uma coisa que eu percebi, ele vive de futebol mesmo, né? A vida dele é 100% focada no futebol. Eu falo isso porque eu vou bastante em supermercado e às vezes eu vira e mexe e acabo trombando com um ou outro jogador ali. E tem um caixa de supermercado que eu sempre passo com ele ali, que é o Paulo, e o Capixaba sempre que quando vai lá também acaba conversando com o Paulo e trocando ideia também. Aí o É. Paulo estava até comentando comigo que um dia eu fui lá, bem naquela época que tava aquele burburinho se o Capixaba ia ou não ia para a Rússia, que tava aquela incerteza. Ah, E aí o Paulo estava contando para mim que
O Capixaba tinha passado lá e falou, viu, quando é que nós vamos bater bola? Quando é que nós vamos jogar? Porque ele é assim, você pegou um pouquinho de amizade com o Capixaba, ele vai te chamar para jogar bola, vai querer que você vá bater uma bolinha lá com ele lá, porque se tem uma coisa que ele vive, que ele gosta, é futebol. Bacana, aí, né? Então você vê aí, falando do Capixaba aí, até comentei com o Thiago na participação dele aqui, né? Até que eu perguntei para ele qual que seria o jogador marcante para ele aí nessa nova etapa do Bragantino com a Red Bull. Ele citou o Juninho Capixaba, né? O Juninho Capixaba, igual a gente está falando, ele é bastante competitivo, né? E você vê que teve essa possibilidade dele ter saído do Bragantino, chegou até despedir do elenco, tudo, né? E como o Thiago tinha comentado lá, como que seria a cabeça do cara, ele não dando certo a negociação, ter que voltar, como que seria, se ia manter a mesma intensidade, se ia jogar a mesma coisa, se ia decair um pouco. E pelo contrário, né, ele voltou praticamente focado do mesmo jeito, voltou jogando bem, e é um daqueles jogadores ali que é difícil ver ele jogar mal, né? Ele sempre tá mantendo uma regularidade boa ali, né, o Alves? Inclusive, eu falo para você, se tem algum jogador que eu considero mais marcante, é o Capixaba mesmo. Todo jogo ele dá o máximo de si, leva pancada, levanta, pode estar com a perna doendo ali, dá aquela chacoalhada na perna e vai embora. Joga na defesa, joga no ataque, se apresenta, divide bola sem dó com o adversário. Quando pode, faz um gol ali também, que sempre dá uma caprichada ali nos jogos ali. Então, para mim também, se for para escolher alguém que é o mais marcante dessa nova fase, o Capixaba, não à toa, é um dos mais marcantes aí. E É lógico que verdade. a gente fica triste que ele não tenha dado certo para ir para a Rússia, por um lado, né? Porque a gente sabe que a vida do jogador de futebol, ela do ponto de vista profissional, ele é curto, né? Então o momento Verdade. de auge ali é bem curto. Mas que bom que ele ficou aqui para o nosso Braga, tá É. 100% focado aqui no Bragantino e a gente espera que ele fique por mais um bom tempinho aqui jogando com a gente e trazendo muita alegria para nós. E você vê, né? Já faz uns tempos aí que ele está sendo, para mim, aí é um dos melhores lateral esquerdo aí do Brasil aí, tanto que ela, quando já estava jogando no Fortaleza lá, ele já foi eleito como o melhor, né? No Paulista, aqui no Bragantino também, disputando o Paulista, já foi eleito como o melhor lateral. Agora, mantendo aí esse trabalho dele forte aí, sempre se destacando nos jogos aí, então é um cara que merece tudo que tá passando aí, porque é um cara bastante focado, ele honra bastante a camisa do clube que ele veste, né? E falando em destaque de jogador aí, nós tava falando de destaque aí, você falou aí dos jogos aí que você teve aí do Fluminense, né? Que foi um jogo que você acompanhou aí do Bragantino aí em 2007. Uhum. E depois da Red Bull administrando o Bragantino, aí, teve algum jogo aí que foi marcante para você, que você tem a lembrança aí, ou Uau? Olha, um dos jogos que eu mais guardo assim com carinho na memória, sem dúvida, é o jogo do acesso da Série B, né? Quando o Braga, aliás, da Série A, né? Na verdade, quando o Braga garantiu o acesso, foi um dia que foi contra o Criciúma, se eu não me engano, né? Foi um Isso, dia que choveu bastante, choveu demais demais, né? ali. Eu fiquei ali bem na beira ali do campo ali, assistindo o jogo inteiro. Terminou o jogo ensopado, tava com a galera ali que foi junto comigo assistir o jogo ali. E para mim foi um jogo muito marcante. E também, sem dúvida nenhuma, também aquela goleada contra o Flamengo, né? A gente não pode esquecer Ah, aquela foi goleada demais, que né? também foi um jogão, foi muito divertido, tanto do ponto de vista do placar, né? De calar a torcida ali do Flamengo, com todo respeito à torcida do Flamengo, que é uma torcida que merece muito respeito, mas foi muito, muito bom ali poder Foi legal comemorar demais. uma goleada contra um time tão grande quanto é o Flamengo. E cantar aquele hino lá que ecoou lá no estádio do Bragantino lá foi bom demais, hein? Real Madrid, pode esperar. Eu cheguei rouco em É, casa tanto de cantar essa musiquinha aí, velho. não, e detalhe que assim, Nesse jogo aí, Álvaro, eu comentei com o Thiago, aconteceu um negócio muito bacana, sabe? Nesse dia aí, nessa noite aí, eu fui sozinho no jogo aí, porque começava mais tarde, né? E o moleque tinha que levantar cedo para ir na escola, tava meio cansadão, não pôde ir. Aí eu fui sozinho, comecei a fazer, como de costume, assim, eu chego no estádio lá, eu abro uma live ao vivo lá pelo Instagram lá para mostrar a movimentação lá dos torcedores chegando, filmo um pouquinho a lojinha lá para falar dos produtos lá que o Braga vende lá. Aí fui até o pessoal da Puleiro ali,
fui pegando o pessoalzinho ali, vendo o aquecimento e tal. Aí tinha uma família que eles vieram lá de Vinhedo, sempre eles vêm de Vinhedo para assistir os Jogos do Braga. Uhum. Aí tava o pai e os 3 filhos lá. E eu querendo pegar uma imagem melhor ali do aquecimento ali, pedi licença ali um pouquinho para eles, para encostar na alambrada ali, para me filmar ali, né? Daí eles vendo lá, eu falar lá, RB Massa Bruta, tal, não sei o quê, o molequinho falou para mim assim, você que é do RB Massa Bruta, lá eu sigo você. Aí começou a contar lá que seguia a página, que eles eram de Vinhedo e tal. Peguei a maior amizade ali com o pai, com os filhos, aí eu acabei ficando assistindo o jogo ali, sabe? Mas uma coisa que eu achei bem bacana, que até lembrei da época que meu pai me levava lá no estádio, lá que passa um filme na cabeça da gente, né, cara? Esses momentos bons do Braga, hein? Todo gol que saía ali, as molecadas vinham me abraçar, eu abraçava o pai, tamo junto, sei o que, parecia que já era da família, né? Então, eu sempre digo, né, o Bragantino tem essa mística aí que é ser bastante familiar, o ambiente do Bragantino ali, de fazer amizade, isso é bastante bacana, né, E com certeza, e essa é uma das vantagens da torcida aqui do Braga, ser bem do interior mesmo ali, então é bem acolhedora, tanto para novos torcedores, quanto também para a torcida adversária, que você pode ver que não tem confusão em finais de jogos. É muito comum no comecinho do jogo também ter torcedor ali do time adversário junto, conversando, trocando ideia, né? e esse lado familiar também é bem interessante, porque eu também vou com uma amiga minha, que é a Glória, aliás, um beijo para a Glória, ela sempre vai comigo nos jogos também, que ela é uma guerreira aí do... Apesar de ela ser da torcida do Fanáticos, mas ela é como pessoa, né, uma pessoa muito guerreira aí, e é bem interessante como é uma torcida bem familiar mesmo. Você vai lá, você consegue pegar amizade com um, conhecer outro. Nós mesmos, né, foi num jogo do Bragantino que a gente se conheceu aí, pegou uma amizade muito boa. Então é uma torcida que a gente espera que isso se mantenha, né, conforme o tempo for passando. A gente quer que essa raiz, né, de ser um time do interior tem que se manter. É claro que com o tempo, quando a torcida for crescendo aí, a gente sabe que algumas características vão se perder pelo tempo, mas a gente espera que essa seja uma que se mantenha pelo resto da história aí do clube. É verdade, é muito bacana. Foi falando aí que a gente se conheceu na Arena Corinthians ali, né? Foi a partir dali que você ficou conhecido como o homem do cachecol mais famoso do Bragança Paulista. Aquele Ah, jogo lá que ah, a gente foi lá na Arena Corinthians, lá, foi o primeiro turno aí que o Bragantino ganhou de 1-0 lá, né? Foi bem bacana aí, porque a gente se conhecia pelas redes sociais, o Thiago também conhecia pelas redes sociais. Aí cheguei lá, conheci você, conheci o Thiago. Eu lembro que eu estava um pouco para cima ali da arquibancada ali, conversando um pouquinho com o seu Vicente ali. Aí eu vi ali, até pensei que era uma faixa, né? Tava meio que de longe, aí todo mundo pedindo lá para tirar foto. Aí eu colhei lá, nossa, escrito Massa Bruta. Que da hora, tá muito bonito essa faixa, hein? Pô, empresta essa faixa pra gente tirar foto e tal, não sei o quê. Você foi não, lá com o seu lista lá, emprestou aí e falou: Não, mas não é faixa, não, é cachecol. Daí eu peguei, olhei assim e falei: Caraca, que cachecol da hora, hein? tanto é que eu não tô nem usando hoje, porque aqui tá um calor danado, então não tem condição de usar, mas tá aqui a faixa aqui, ó, toda bordada aqui o escudo do Bragantino, É lindo demais, escrito o aqui Massa cachecol. Bruta. Então é um cachecol que também serve como faixa, né? Com certeza. Uhum. E, aliás, uma coisa que é importantíssima a gente destacar aqui, essa faixa aqui, esse cachecol, deu muita sorte, porque, ó, além de ser no dia que eu conheci você, o Thiago, eu fui com o pessoal da Fanáticos lá na época, foi um jogo que foi bem interessante para nós, até no ponto de vista do placar, né? Porque Verdade. foi o jogo em que a gente estava em ampla minoria, né? Foi cerca aí de 100 torcedores que foi lá na arena, lá na Neoquímica Tava Arena. lotado lá, né? Ó, Tava lotado. Eu lembro quando até anunciou, acho que eram 42.900 torcedores que foram lá no estádio assistir a partida. 42.800 eram corintianos. é, E o saiu restante era vitória nós. nossa ali. Então, a torcida nossa, apesar de ser pequena, presente lá no estádio lá, mas fez bastante barulho naquele jogo, viu? Fez bastante barulho. E foi bem interessante ter ido lá, conhecer lá a arena lá e principalmente vendo a vitória do Braga, né? Essa foi a melhor experiência possível. Foi. Agora sair das melhores experiências aí, passando um pouquinho aí das piores experiências, vamos dizer assim. É lógico que o Bragantino, quando o Pedro Caixinha já pegou o time aí, acho que desde o começo do Paulista, aí, quando estreou com o Corinthians lá, né?
O Pedro Caixinha, quando eu já comentei em algumas lives aí, eu dou muito valor ao trabalho do Pedro Caixinha, porque eu acho ele um treinador bastante diferenciado, sabe? Porque desde quando ele pegou o Bragantino, ele já pegou o Bragantino com aquela zica ali de sempre estar com um jogador machucado, bastante cartão amarelo ali, né? Eu lembro até que o Jadson, uns tempos atrás, levava muito cartão, agora deu uma melhorada boa aí, né, nessa questão. Apesar que a posição que ele joga também é meio que propícia a receber mais cartão do que os outros, né? Mas voltando aí ao Pedro Caixinha aí, você vê que ele conseguiu dar um corpo pro time ali, e eu falo que ele é diferenciado porque, tipo assim, treinador brasileiro, quando tem bastante desfalque aí, principalmente por lesões, e começa a perder um jogo aqui, um jogo ali, já começa a dar aquela desculpa ali para tirar um pouco da responsabilidade dele, né? Ah, Faz um... perdemos, empatamos porque não estamos com o time completo, muita gente DM, e eu nunca vi o Pedro Caixinha reclamar disso, cara. Pelo contrário, eu já cheguei a ver o Bragantino aí com 9, 10 jogadores na DM. Eu nunca vi ele dando essas desculpas, sabe? Pelo contrário, ele sempre foi lá, deu oportunidade pro pessoal que era considerado reserva ali. No começo já lançou ali o Bruninho, o Gustavinho, e assim foi caminhando. Então você vê que é um treinador que ele é diferenciado de muitos treinadores brasileiros, né? Isso que você falou é bem interessante, porque teve jogos aí que o Caixinha estava praticamente com metade do time titular no departamento médico. Foi. E a gente não pode deixar, né, de lembrar que nessa época ficou sem o Léo Ortiz, sem o Elinho. Se eu não me engano também, na época o Praxedes estava no time, teve aquela lesão grave do Praxedes também, que na época o Praxedes estava jogando bem, antes dele lesionar, que inclusive foi num jogo contra o Flamengo aqui em Bragança, né, que ele acabou se lesionando. Mas o trabalho que o Caixinha faz é muito interessante, porque ele mudou a cabeça da molecada, né? O Bragantino é um time jovem, são jogadores que são profissionais, mas que estão naquela fase inicial da carreira profissional, apesar de já terem 3, 4, 5 anos aí de carreira, mas a gente sabe que tem pelo menos aí mais uns 8, 9 anos aí de carreira aí pela frente, no mínimo. E você vê que ele conseguiu alinhar esses jogadores aí para focar em campo, buscar o resultado, e não importa se tem desfalque, quem que está machucado, quem que não está jogando, ele vai, organiza o time e parece que o time sempre joga do mesmo jeito ali, se adaptando ao adversário, que era uma coisa que a gente não via nos últimos técnicos, né? O time se adaptar ao adversário, porque nos últimos técnicos era aquela história, né? Você sabia já qual era a escalação, você sabia como que o Bragantino ia jogar, sabia até para quem que a bola ia cair no pé, porque era exatamente a mesma jogada em todos os jogos. O Caixinha ele mudou isso, mudou a mentalidade do time, né? O time está mais focado agora em resultado. E é interessante que, como você falou, ele não faz bem a culpa. Inclusive, até teve um jogo recentemente aí que o Caixinha parece até que, pelo pessoal da 102 tinha comentado, ele teria batido boca, inclusive, com alguns torcedores lá, exatamente porque a torcida estava discutindo ali com os jogadores, porque o resultado acho que tinha sido um empate. E apesar de ter jogado bem, né? Mas empatou. Aí a torcida tava pegando no pé dos jogadores ali e o Caixinha falou: é comigo que você tem que brigar. Eu que sou o técnico. Então, se o resultado não tá bom, a culpa não é dos jogadores. Fui eu que organizei, fui eu que escalei. Então é bem interessante ele assumir as responsabilidades, né? Tanto pelos erros, né? E também destacar os jogadores quando tem um acerto. Então ele não faz aquela meia-culpa, não. Ele assume a culpa, assume a bucha e quer que, se for para pressionar alguém, pressiona eu. Isso que é muito legal, que é diferente de muitos técnicos que a gente vê aqui no Brasileirão. Verdade. E, Tem muitos e é técnicos inter... brasileiros também, você vê que, como já tem um certo nome ali, parece que tem um certo estrelismo, né? Sim, Então, parece que ser intocável, né? É difícil ele assumir, como já tem ali um certo nome, é difícil eles assumir um pouco a responsabilidade, né? Você vê eu admiro o Pedro Caixinha por causa disso, cara. É igual você falou. Ele chama a responsabilidade para ele e ele sempre tá ali apoiando os jogadores, tá fechado mesmo com o elenco dele ali, né? Ele dá valor pro pessoal que trabalha com ele, né? Tanto jogadores, comissão técnica ali. Então você vê que é um ambiente muito bom do Bragantino lá. E isso é bacana, né? Porque isso reflete no campo também, né? e é interessante até isso que você falou, porque o Caixinha, ele parece que até essa última rodada que teve agora,
ele só repetiu a escalação 2 vezes. Duas Então isso vezes. mostra como o time vem se fechando ali, né? Tá bem fechado com o técnico, vem jogando de uma forma muito eficiente, apesar das diversas alterações que ele faz a cada jogo. Então, Verdade. o time está funcionando muito bem agora com o Caixinha. Isso aí a gente precisa destacar mesmo. Agora, falar aquele período ali que o Bragantino estava na Copa do Brasil, na Sul-Americana ali. Copa do Brasil, a gente acabou sendo eliminado ali pelo Ipiranga, né? E depois vem aí a eliminação com o América aí, que estava sendo uma pedra no sapato da gente aí, né? Você também, a gente se encontrou lá no jogo da Arena, lá de Sim. novo, lá, né? Tirar umas fotos aí com o famoso cachecol O aí, né? cachecol, a faixa cachecol estava lá também. Aí a gente tirou foto lá e tal. E me conta desse jogo aí, foi bastante decepcionante para você lá, ou... Uau. Foi bastante decepcionante porque a expectativa era muito grande, né? A gente sabia como ia ser complicado enfrentar o América, que os últimos jogos sempre tinha empatado, então não sabia o que ia acontecer ali na partida, né? E foi aquele jogaço que foi aquele 4-4. Então, o tempo todo o Bragantino tentando buscar o resultado, mas logo que fazia o gol já tomava outro, então foi bem traumático como torcedor, viu? Isso aí eu vou ser sincero. Mas foi uma experiência muito boa, porque foi muito legal ter a torcida num estádio moderno, empurrando o É, time, e ter um contato e ter uma prévia do que pode ser a nossa nova arena, né? verdade. E falando aí do Bragantino, aí depois, após essa eliminação aí, a gente meio que ficou preocupado aí com a equipe agir no Campeonato Brasileiro, no decorrer do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que tirando um pouco aquele jogo do Bahia ali, que foi meio apático ali, né? O Bragantino realmente não jogou aquilo que sempre demonstra aí, que é a sua identidade aí de sempre estar fazendo aqueles jogos intensos ali. Mas depois o Bragantino começou a engrenar vitórias de novo, bons resultados aí. Isso aí já começou a animar a gente, porque você vê o Bragantino agora tá brigando praticamente entre as cabeças ali, né? Com expectativa aí de pegar uma vaga direta na Libertadores aí. E olha que eu vou falar para você que o Bragantino vai pegar o Palmeiras e o Botafogo aqui em casa, né? Se de repente o Botafogo começar a dar uns tropeços e o Bragantino continuar nesse gás que tá aí, acho que dá até para sonhar, hein, Alves? Olha que, matematicamente falando, dá para sonhar e sonhar muito bem ainda. E é interessante isso que você falou, porque contra o Bahia foi exatamente esse jogo que teve essa discussão da torcida, que o Caixinha foi lá brigar, dar um puxão de orelha na torcida, exatamente porque não queria que a torcida fosse contra o próprio time, né? E isso que aconteceu agora dessas eliminações, então trouxeram muita incerteza o que ia ser, né? Contra o Ipiranga foi muito complicado perder para um time de uma divisão tão inferior comparado ao Bragantino que está ali na elite do futebol hoje. Com todo respeito ao Ipiranga, é claro. Mas a gente esperava que pelo menos fosse resolvido contra o Ipiranga, que classificasse contra ele e depois enfrentasse um time maior. A gente ficou meio preocupado com o que ia acontecer depois, se o Bragantino ia perder o embalo, se ia perder o foco. Logo depois teve essa eliminação aí contra o América, que foi bem traumática, como eu comentei. E é interessante como o time voltou nos trilhos na Série A. Agora que está focado em um campeonato só, parece que está jogando melhor, está treinando melhor, está prestando mais atenção nas orientações aí do Caixinha, e o time está indo de vez em pouco agora, né? Tanto que tem uma das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro. Está em quarto hoje, mas dependendo dos resultados aí no domingo, podemos até pular para segundo. E o Botafogo está perdendo ritmo, hein? Então dá para sonhar com alguma coisa assim. Então você vê que beleza, né? O Bragantino, depois de tanto tempo aí, né, sem disputar a Série A aí, agora com a Red Bull aí, o Bragantino, literalmente a Red Bull deu asas pro Bragantino, né? E é sempre Virou a bom linguiça ver o voadora, né? linguiça voador, o narrador lá da Sport TV que fala, né? Virou a linguiça voadora. Então, é sempre bom ver o Bragantino tá lá em cima brigando entre os grandes ali, né? Você acha que daqui para frente a mídia aí, principalmente a mídia, a grande mídia aí da capital, aí, que sempre fala sempre dos mesmos clubes aí, né? Acho que eles vão começar a ver o Bragantino com outros olhos aí, ou... Eu acredito que sim, acho que até isso está começando a mudar já.
porque antes eles falavam só Bragantino e ultimamente dá aquela deslizada na narração ali, começam a falar Red Bull Bragantino, mas eles falam o nome completo, né? Eles não falam só Red Bull, ou eles falam só Bragantino ou Red Bull Bragantino, que é importante manter, né? O nosso nome aí do time original. Mas o própria TV vem tratando melhor o time, vem destacando quando vence, porque antes era um resultado, por exemplo, o Bragantino ganhou do Flamengo. Vinha aquela notícia falando que o Flamengo deixa de vencer o Bragantino. Não, peraí, o Bragantino ganhou do Flamengo, não foi o contrário, né? Perder para o Bragantino hoje em dia não é uma zebra, é uma coisa comum até pela campanha que o Bragantino vem fazendo. Então dá para ver como eles estão tratando com mais carinho, com mais respeito o clube. E eu acho que com o tempo isso aí vai aumentar cada vez mais. E você vê também que os próprios adversários também, quando fala que vai jogar contra o Bragantino, já fala que vai ser um jogo difícil, né? Você vê uma coisa que o Pedro Caixinha também falou aí, que eu lembro aí que ele gostaria de fazer é que o Bragantino jogasse com a mesma intensidade que joga em Bragança, jogar fora. E eu acho que ele conseguiu fazer isso daí, porque você pega uns jogos ali contra grandes equipes aí, Palmeiras, Atlético Mineiro, o Grêmio, né? Foi tudo jogos fora. Daí o Bragantino fez grandes jogos aí com um resultado aí que poderia ter sido melhor, né? Eu concordo plenamente com você. O Braga vem jogando muito forte em casa. Isso daí, se eu não me engano, ele tem a melhor campanha como mandante, comparado O time aos cria outros muito, né? times. Ele cria demais em casa. E o poder da torcida é muito grande aqui em Bragança. Apesar que o pessoal costuma falar que. Não o pessoal de Bragança, né? Mas o pessoal de outras torcidas costumam falar que o Bragantino não tem torcida, para desmerecer um pouco o clube. Mas o fator casa, o Bragantino é imbatível atualmente. E essa questão de ter que voltar a jogar fora e jogar bem, né? Jogar longe de casa, jogar bem, isso o Braga vem fazendo aí jogo a jogo e os resultados estão vindo, né? E você acha aí que o Bragantino pega essa vaga na Libertadores aí direto aí, ó? Eu acredito que sim. A expectativa é essa. E é interessante que agora, com essa mudança também de diretoria que teve, mudou um pouco a mentalidade também da própria administração, né? Antes tudo era focado no Thiago Escuro, que é um excelente administrador do time, fez muita coisa pelo Braga. E agora, com essa mudança, trouxeram diversos diretores, né? Tem o diretor técnico, tem o diretor administrativo, tem o diretor esportivo. Então, diluiu um pouco as funções que antes eram todas do Thiago Escuro em vários diretores. E mudou também um pouquinho a dinâmica de como é feito a administração do time como um todo. E foi interessante, inclusive, nessa semana que saiu a notícia agora sobre o projeto da Arena, né? Foi. Que eles estavam falando bastante antes, batendo o pé que ia ser 16 mil, porque era a capacidade que eles entendiam que era adequada, e agora informaram que já mudaram o projeto de novo, que vai para 20 mil. Acho que aquela experiência lá na Neoquímica Arena valeu tanto para ter um estádio Noção, maior, né? De né, para como vai ser, né? evitar gastos desnecessários aí, que a Conmebol não vai abrir mão, né, do mando de campo em estádios de no mínimo 20 mil lugares. Então, que bom que eles mudaram essa mentalidade e tomara que venham cada vez projetos maiores aí para o clube. É verdade. E falando um pouquinho aí desse copo bonito aí da Carijó, aí, ó, conta aí como que você Ah, conseguiu esse copo aí. esse copo aqui é o seguinte, veio da Nike, exatamente naquele jogo que é o último jogo da Série B. Foi o jogo do Ah, título, que o Braga levantou a taça. Foi também que dentro desse copo veio justamente essa camisa, que foi a última é bonito, hein? que tinha o escudo original do Bragantino. Já Foi com os foi touros da no Red jogo que Bull. foi campeão, né? Foi, exatamente. No jogo que foi campeão, foi feito em edição limitada essa camisa e a camisa vinha dentro desse copo aqui. Então eu guardo com muito carinho esse copo que, Legal. além de ter o escudo do Braga aqui, tem as cores do Carijó, que inclusive estão na sua camisa aí. Então, falando nessa camisa aqui, falar um pouquinho dessa camisa aqui. Essa camisa aqui eu ganhei do meu pai, né? Desde quando a gente frequentava o estádio lá, meu pai falecido em 2011, né?
Mas é a lembrança que eu deixei comigo aqui. Você vê que o material é bom, viu, cara? Porque faz muito tempo que eu tenho ela, ela tá intacta aqui. Às vezes eu acompanho ela, eu levo ela para os Jogos do Braga, naquele dia na arena lá do Corinthians, fui com ela também. Então são recordações aí que ficam para a memória, né? A gente estava falando aí, negócio da Red Bull, que a gente tinha assim, um certo receio de tirar time da cidade, mudança de escudo e tal, essas coisas aí. Mas você vê, né? Eles sempre estão fazendo ações aí também para relembrar a história do Bragantino, né? Eles pegam ali ex-jogadores para fazer entrevista, lembra de aniversário dos ex-jogadores, da comissão técnica. Não sei se você viu essa última matéria que eles fizeram com o Lincoln aí. Até foi uma matéria bem Sim, emocionante de se ver aí, porque falou do Marcelo Veiga aí. Aliás, falando em Marcelo Veiga aí, acho que é um dos grandes nomes aí responsável pelo Bragantino estar onde está agora, porque eu lembro que quando o Marcelo Veiga chegou aí em 2005, o Bragantino estava quase para fechar as portas aí, não só como profissional ali como técnico, né, que ele atuava ali, mas a gente sabe que por fora, nos bastidores, ele ajudou muito o Bragantino, então a gente tem que ter muita gratidão pelo Marcelo Veiga aí. Eu também sempre digo que tem que ter gratidão pela aquela equipe da Série C que subiu para a Série B, aquela equipe também que subiu da Série B do Paulista para a Série A do Paulista com o Alberto, né? Nosso delega aí, que foi o jogador da década de 90 aí. E também não pode esquecer do Marquinhos, né, cara, que é a família que sempre tocou aí. E, igual eu falei, abrir mão de poder no futebol é complicado, né, cara? Então, acho que tem bastante gente envolvida aí que a gente deve gratidão pelo Bragantino estar onde está com a Red Bull hoje, né, Val? com certeza. A história do Bragantino ela é muito rica, com pessoas muito importantes aí na história do clube. E é importantíssimo que o Bragantino nunca, a Red Bull, né, nunca esqueça essa história do Braga. Como você bem destacou aí, o Marcelo Veiga, um técnico que ficou muitos anos aqui no Bragantino, quando ele saía do Bragantino, ele ia para outro time, logo em seguida já voltava para o Braga, porque o Bragantino estava precisando dele. E as melhores campanhas que o Bragantino teve antes da Red Bull chegar, e logo depois também do auge, que foi lá no início dos anos 90, um período que teve os melhores resultados do Bragantino foram na mão do Marcelo Veiga. Então a gente tem que destacar mesmo o saudoso Marcelo Veiga aí, porque foi muito graças a ele aí que o Bragantino sobreviveu, principalmente ao Marquinho também, que administrou o clube, manteve o clube nos momentos mais difíceis. É, mesmo quando o Bragantino estava em vias de fechar, que não tinha investimento nenhum, ele conseguiu aí segurar a bucha, que a gente sabe que é um investimento muito caro. Ele destacava isso nas entrevistas, né? Quando o Bragantino ia muito bem na Série B, estava quase indo para a Série A, mas ele mesmo falava, não adianta querer subir para a Série A porque é um outro mundo, o gasto é muito grande, o Verdade. investimento com jogadores é gigantesco e o bolso dele não ia ter condição de bancar. Então, mas mesmo assim ele conseguia manter o clube mesmo sem patrocínio às vezes. Quando achava um patrocínio, era um patrocínio pequeno, mas que ajudava na administração do time. Então a gente deve muito a eles, sem dúvida nenhuma, e que bom que a gente pode contar essa história hoje, olhando para frente, olhando para trás, né? Sempre relembrando o passado, mas vendo que o futuro adiante também é bem promissor. É verdade. A gente tem que ter gratidão a todas essas pessoas aí que passou pelo Bragantino aí, né? Eu até costumo dizer que eu acompanhei a final do Paulista aí, que foi realmente marcante, porque colocou o Bragantino, vamos dizer assim, no cenário aí do futebol, né? Principalmente por ser uma final caipira aí, com o Novo Horizontino aí, que foi uma final bem da hora. E depois E foi já vice-campeão brasileiro aí contra o São Paulo, aqui que o São Paulo tinha uma grande equipe, né, do Tele Santana lá. Acho que nessa 91 aí, acho que os times protagonistas aí do Brasileirão eram o Bragantino e o São Paulo. Então foram jogos marcantes, mas, tipo, se falar para mim o jogo da minha vida, assim, do Bragantino, com certeza eu falaria aquela classificação da Série C para a Série B, que foi contra o Náutico lá. O Alex Alves pegou tudo naquele jogo, né? Fez umas defesas incríveis lá. Você que acompanha o Bragantino aí sabe o que eu tô falando. Às vezes até relembro esse Sofremos muito. aspecto aí e veja lá o que o Alex Alves jogou naquele jogo, foi demais, cara. Então, acho que o jogo da Vitor Bragantino, acho que foi ali com o Marcelo Veiga, essa Série B, contra o Náutico lá, porque, igual você falou, time do interior, ainda mais só uma família tocando ali,
vai chegar uma hora que a família também não vai existir mais, aí como ia ficar o Sim, clube, né? Isso ficava naquela gangorra, sobe, desce. Então, acho que se não tivesse subido ali para a Série B e a Red Bull não tivesse chegado no Bragantino, igual o Thiago falou, qual que seria a nossa realidade hoje? Talvez igual a Lusa, que não tem nem divisão para disputar, alguns outros times tradicionais do interior aí que a gente vê aí é, brigando para sobreviver, para manter as portas abertas. Então, acho que a time gente tem que grandes. valorizar bastante aí a chegada da Red Bull. E o que eu sempre elogio aqui o pessoal da Red Bull é que quando eles chegaram, eles sempre foram transparentes. Desde lá quando o Thiago Escuro chegou aí, eles sempre foram transparentes do que eles iam fazer com o clube, né, sobre cores, mudança de escudo e tal. Então, a gente tem que ter gratidão para todas essas pessoas aí e ver o nível que o Bragantino está agora, que eu costumo falar, é só o começo, né, o Alves? Ah, com certeza. Isso que você falou é interessante, porque realmente o Bragantino só foi escolhido pela Red Bull exatamente pelo momento em que o Bragantino se encontrava. Ele estava na elite do Paulista, quase que caiu. Eu lembro que em 2019 ali foi por um triz que o Bragantino não caiu para a Série A2, o que poderia mudar também toda a história também do clube. Que foi aqueles jogos que foi por um triz que o Bragantino acabou não sendo rebaixado na Série A2, para a Série A2. E o Bragantino também estava ali na Série B. Então era o único time que era do interior paulista e tinha a possibilidade de avançar para a Série A no Campeonato Brasileiro e buscar coisas maiores, né, no Campeonato Paulista, né, na primeira divisão. E o Bragantino estava no momento certo, porque como você bem destacou, times grandes e tradicionais estavam no momento financeiro muito ruim. A Portuguesa, mesmo como você falou, já estava praticamente falida, praticamente inexistente. Ah, e o Guarani, que também estava naquela situação financeira bem complicada, que quase perdeu o brinco de ouro da princesa. Não sei nem se chegou a ser leiloado, mas estava em vias de ser leiloado o estádio deles. O Oeste também estava com dívidas altíssimas, então o Bragantino de azarão nessa disputa de quem poderia vir a ser o time a ser escolhido pela Red Bull, acabou sendo o escolhido exatamente pelo momento que o clube estava. Dívidas baixas, jogando campeonatos importantes, e foi a união perfeita, tanto para o clube quanto para a Red Bull, para poder unirem forças aí e almejar, quem sabe, aí um título futuramente. Verdade. Tô falando em título futuramente, aí, tomara que seja breve, né? Com certeza. Você acha que, é, você acha que por tudo que a Red Bull aí, esse pouco tempo que tá aí no Bragantino, aí, por tudo que a Red Bull já está fazendo pelo clube aí, você acha que já está merecendo levantar um caneco aí para coroar essa gestão aí da Red Bull no Bragantino? Eu acho que já está amadurecendo bem esse projeto, porque, olha, esse ano aqui já deu para sonhar um pouco com o Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro está indo muito bem também esse ano. Nos últimos anos também já teve, foi vice-campeão da Sul-Americana, poderia até ter sido campeão naquele jogo. Então a gente está vendo que um título aí está amadurecendo. Quem sabe futuramente aí podemos comemorar muito em breve, no mínimo aí um paulista, né? O Paulista seria interessante ser campeão paulista, não, velho. Bragantino que bateu na trave aí, né, com a Água Santa lá. O Água Santa que ganhou do São Paulo, no primeiro jogo da final ganhou do Palmeiras, aí no segundo jogo não aguentou, né? Aquele jogo lá em Não, Santos, lá, você teve lá ou não acompanhou lá, acompanhou pela TV? esse eu acompanhei pela TV. E aí, como foi a sua sensação lá, de ver o Bragantino ser eliminado lá? Foi muito difícil, porque apesar de saber que o Água Santa estava com um time muito bem acertado, o Bragantino estava jogando muito bem. Então a gente tinha aquela expectativa de avançar, né, para a final. Poder até, quem sabe, ali, como em uma das chaves era Bragantino e Água Santa, na outra chave era Palmeiras e São Paulo, né? Então tinha até aquela expectativa de, quem sabe, o São Paulo conseguisse passar o Palmeiras, né? E ir para a final. E também o Bragantino passar o Água Santa e quem sabe até uma revanche aí da final do Paulista, né? Ia dar Do um jogo Paulista bom, hein, não. Uma a revanche do final, hein, Paulista não, uma revanche do Brasileirão da Série A, né? Lá em 91. ia dar um jogo bom lá, Bragantino e Palmeiras na final, né? Os dois times aí que estavam bem no Campeonato Paulista, né? Agora, igual você falando de eliminações aí, né, Thiago, que é sempre decepcionante. É igual foi com o Ipiranga, com o Água Santa, do jeito que foi, que tinha o jogo na mão também, né? E do América na Sul-Americana.
Sul-Americano, o Bragantino fez uma excelente campanha na primeira fase, né, cara? Fazendo um Estudiantes ali, um time tradicional que sempre tá disputando Libertadores ali. O Bragantino terminando em primeiro lugar, um dos melhores ataques da Sul-Americana aí. Tanto que saiu da Sul-Americana, saiu invicto, né? E é aquela coisa, né? Quando a gente é eliminado por um time aí que você sabe que o nível é parecido ou até acima do seu, meio que você fica chateado, meio que você aceita, né? Mas quando você vê que é um time, você é eliminado por um time bem inferior, machuca um pouco mais, né? Apesar que o futebol é apaixonante por causa disso, né, Rob? Nem sempre Não, o melhor time ganha o do pior, né? não tem uma lógica no futebol, né? Então, né? Essa é uma das graças do futebol. Mas Verdade. realmente o Braga estava no grupo, em um dos grupos mais difíceis, para variar, né? Todo sorteio que o Bragantino cai num dos grupos mais difíceis sempre, né? Sempre falam que é o azarão, que está no grupo da morte, mas o Bragantino sempre consegue ir lá e fazer um revés positivo aí para o Braga. E realmente, esse jogo aí contra o América foi bem decepcionante também, porque apesar de estar jogando como mandante, né, tá fora de casa, que poderia ser, eu acredito que se tivesse sido em Bragança, a história seria bem diferente, né? Por isso que é Verdade. importante ter uma arena com capacidade mínima aí para poder receber uma Sul-Americana, uma Libertadores. Mas é muito decepcionante você ter aquela chance de avançar, buscar uma fase mais à frente aí, tentar um resultado melhor e poder perder num revés ali que você tá. É igual a Copa do Finalzinho, Mundo, né? Faltava um minuto para acabar o jogo, né? sai aquele pênalti. Isso daí é doloroso pra gente. É que bom que o Bragantino já se recuperou logo aí, tá fazendo uma grande campanha no brasileiro aí. Isso também serve de aprendizagem aí, de amadurecimento para a equipe, que é bastante jovem, né, Mauro? Tem que jogar com calma, né? Não pode se afobar. É que nem eu falei, na Copa do Mundo aconteceu isso. O Brasil se afobou nos últimos minutos, foi eliminado. O Bragantino se afobou no final também, deixou a América vir para cima, pressionou tanto o Bragantino que acabou num lance ali muito infeliz do Aderlan, que estava jogando bem na partida, acabou tocando a mão na bola, o VAR entendeu, de uma forma meio esquisita ali, né? Entendeu que seria pênalti, apesar de ele estar de costas ali, mas entendeu que era pênalti e mudou toda a história do jogo. Tanto que quando fez o pênalti, acabou a partida e foi para a disputa logo depois. Mas A arbitragem também todo no Brasil, mas sul-americano aqui é complicado, né? Porque eles não têm um certo critério, né? Você vê o mesmo lance num jogo é pênalti, no outro jogo não é pênalti, no mesmo lance no outro jogo é falta, no outro jogo já não é falta. Então dá a impressão que os caras marcam o que quer, né? esse critério que está faltando bastante, viu? Porque daí traz uma insegurança, porque você não sabe se naquele lance realmente vai ser dado pênalti, se não vai. E também fica aquela dúvida, né? Será que está olhando a camisa? Será que está olhando o critério? O que está conversando? Apesar de depois eles liberarem a gravação, né, para mostrar o que foi decidido ali. Mas mesmo assim, no momento ali, você olha e você fala, gente, não foi para pênalti. Aí vai lá e marca. Aí logo depois fala, isso daí é pênalti. Daí vai lá e não marca. Aí a gente não consegue entender muito bem qual que é a opinião da arbitragem, qual que é o critério. A gente espera que a CBF e a FIFA aí mudem um pouco essa. E a Conmebol, principalmente, né? Que a Conmebol ultimamente tá. A arbitragem da Conmebol anda errando muito. Aí tomara que mude esse critério aí e deixe tudo unificado, para que a gente saiba exatamente o que é um pênalti de verdade e o que não é. É. Então, falando em arbitragem aí, né? Assunto que eu falar a verdade, você até desgasta a gente ficar falando de arbitragem, cara. Mas faz tanta lambança aí que não tem como falar desses caras, né? Eu acho que já tava na hora também de dar uma renovada nos árbitros, né? São sempre os mesmos aí, sempre as mesmas estrelinhas. Tem uns caras aí que se sentem mais do que o próprio espetáculo aí que envolve futebol, sabe? Parece que o cara é o dono do pedaço, né? Você não sente isso também em alguns jogos aí, ou... Eu percebo muito isso até aqui em Bragança mesmo, quando tem jogos por aqui. Você vê que o árbitro ele quer mandar no jogo, ele quer apitar faltas que não existem, quer dar cartão amarelo num lance que não precisa dar amarelo. Aí logo depois de um lance que ele necessariamente precisa pela violência da falta, ele entende que não, porque se der amarelo ali vai acabar expulsando algum jogador e não é o que ele quer naquele momento, porque senão ele vai virar a estrela. É aquela história, ele quer destaque para mostrar que a arbitragem foi boa. Só que É. acaba, por outro lado, apitando demais ou apitando de menos e acaba também não tendo um critério no que ele mesmo está apontando em campo, né? Mas você vê aquele último jogo aí do Bragantino com a América aí.
pô, o juiz estava próximo do lance. Foi um lance ali que o Matheus Fernandes, se eu não me engano, foi dividir a bola ali com o rapaz do América ali. Só que os dois estavam muito próximos, né? E a bola Uhum. acabou batendo ali, acho que na coxa do Matheus Fernandes e deslizou no braço dele. O juiz que estava próximo, os jogadores da América reclamou para ele, ele mesmo fez o gesto ali que bateu na perna primeiro para depois resvalar no Sim. braço ali. Aí, um minuto depois, o cara vai lá no VAR e faz tudo aquilo que ele viu e aquilo que ele explicou pro cara do América lá. Então, esse é um negócio que É, meio que revolta a gente, né, cara? não, e detalhe que isso que você falou é verdade, porque o VAR, ele tem o dever de orientar o árbitro de campo, mas a decisão final necessariamente é do árbitro de campo. Então, mesmo que o VAR tenha chamado, tenha analisado o lance e tenha lá chegado no ponto e falado, olha, foi pênalti, não foi, na opinião deles, quem tem que dar a decisão final, quem tem que decidir é o árbitro de campo. Não é à toa que aconteceu até isso também recentemente agora num jogo com o Corinthians, que até virou polêmica. Foi bastante. Uhum. Foi então, o VAR ele chegou antes mesmo do árbitro chegar e analisar o lance, depois quando saiu as conversas, né? Sem o árbitro ter visto o lance, já estava falando, não, não foi nada, segue o jogo e deveria analisar o lance ali como um todo. Não é à toa que a arbitragem acabou sendo suspensa. Toda a equipe, né, de arbitragem foi suspensa, tanto o VAR quanto o árbitro e os bandeirinhas no campo. Porque um erro desse não poderia acontecer. E o VAR não pode influenciar na decisão do árbitro. Tem que ajudar o árbitro, né? Se o árbitro entendeu que ali não é pênalti, então tem que ou entender que é pênalti, independente do VAR estar questionando ou não, é a decisão que ele viu e que ele está tomando ali. Se ele vai ser responsabilizado depois ou não, tudo bem. Mas o VAR não pode impor a decisão para o árbitro de campo. Que isso que vem acontecendo muito ultimamente, né? E o Bragantino foi vítima disso contra o América. Olha, e o bom é que o Creitão lá agora tá uma boa fase aí, né? Nos últimos jogos aí ele vem passando bastante segurança pro time aí, né? E se É, faz aquele gol ali, acho que ia dar um meio que. Acho que o Bragantino ia voltar com uma sensação de derrota lá, né? Você viu que o Creighton foi bem no pênalti ali, defendeu com o pé ali, e logo em seguida ali já saiu o segundo gol do Braga lá, que já colocou o Braga lá entre os quatro primeiros ali. com certeza. E detalhe que também foi contra o América, né? Tanto no jogo lá na Sul-Americana e Foi aqui pra também, América. né? Bem no finalzinho, de novo. Né? E de novo o VAR ali opinando, de novo tomando decisões que em jogos anteriores também eles não tinham apontado o pênalti, né? Se rebatia a bola e ia na mão. Então é uma coisa que a arbitragem precisa melhorar, né? Não pode ficar marcando pênalti ali. O VAR não pode impor um pênalti se o árbitro entende que não, né? Lógico que tem que ir lá analisar. E isso que é interessante, que às vezes o árbitro teria que ir lá naquela câmerazinha, né, na TV ali do VAR, para analisar o lance, e ele não analisa. Já no campo mesmo ele aponta. Foi o que aconteceu, inclusive, no jogo do Verdade. Bragantino. E em outras situações, ele vai lá, analisa, e aí entende que não é situação de VAR, não é situação de pênalti, apesar da imagem, a bola tá lá na mão do jogador, vai lá e não aponta pênalti. É isso que eu não consigo entender. Qual o critério que eles estão utilizando ultimamente, né? E esperamos que melhore. Então você vê que geralmente quando o árbitro vai no VAR ali, dificilmente ele não concorda com o VAR, né? Dá a impressão que, tipo, se ele discordar do VAR, vai meio que desvalorizar o pessoal do VAR e tal. Acaba virando uma bagunça esse negócio do VAR, né? Era um negócio que deveria vir para ajudar, ser uma coisa mais rápida ali, mas o pessoal eu falo que não é nem, o problema não é a tecnologia. A tecnologia, assim, a maioria das vezes, ela é bem-vinda. Mas o problema é quem comanda a tecnologia ali, quem está no comando ali, usando ali, não. É a pecinha, né? O problema é a pecinha que está comandando o VAR. Pecinha atrás do botão. Exatamente. E o que que acontece? Você vê naquelas próprias conversas que saem depois, que os próprios árbitros, e tanto o pessoal, a equipe do VAR quanto a equipe de campo, não se entendem na discussão. Isso daí ficou bem visível, inclusive eu trago de volta o exemplo do Corinthians, né, que aconteceu, que foi bem evidente o erro da arbitragem, que enquanto um árbitro do VAR estava dizendo ali que o braço estava muito esticado comparado ao corpo do jogador, todos os outros estavam falando que não, que era um movimento normal. Então,
eles também precisam sentar e conversar, afinal, o que é um pênalti, o que não é, ou quando deve apitar e quando não deve, e estabelecer também uma conversa ali que todo mundo entre num consenso. Se um tem dúvida se ali é pênalti ou não, então tem que prevalecer a decisão do árbitro de campo, o que ele marcou antes, né? Verdade. Para não prejudicar a arbitragem, não trazer ali decisões conflitantes. Porque o árbitro de campo, ele é soberano na arbitragem, né? Então, as decisões que ele faz em campo, a não ser que estejam erradas, aí que o VAR tem que intervir. Mas o problema é que o VAR, às vezes, quer aparecer mais do que o árbitro de campo. Verdade. Agora falando aí nesse segundo turno aí, faltando algumas rodadas para terminar aí, né? O campeonato aí tá bastante embolado aí, tanto na parte de baixo ali, a parte de baixo tá uma briga de foice, né, ó. Então, uma briga ali na parte de cima ali. Tem que ficar bastante esperto com a arbitragem agora, porque eles vão, apesar de ser, alguns eu acho que são até mal intencionados, cara, outros eu acho que são ruins mesmo. E apesar de tudo isso daí, os caras vão começar a sofrer pressão aí. E tem um time aí famoso aí que é famoso por ser tá chorando aí, né? E, então acho que agora, como vai afunilando o campeonato aí, os erros aí é capaz de até aumentar, né? E é por isso que esse critério tem que ser melhor aí estudado, o que eles vão apitar daqui em diante, porque como você falou, o campeonato daqui para frente vai ser briga de foice tanto lá em cima quanto lá embaixo. O próprio Corinthians aí que aconteceu agora, a vitória dele recente aí contra o Botafogo, ele estava em vias de praticamente entrar na zona de rebaixamento e com essa vitória ele já pulou para 10º. Então, 2, 3 jogos que você perca na sequência aí já colocam você longe da liderança e já É, começa a perigar aí, perder até uma vaga da Sul-Americana e começar a se preocupar com o rebaixamento. Então, é um campeonato muito difícil. No começo do ano estavam falando até que são 2 ou 3 times que não são campeões brasileiros, que é o Bragantino, e acho que o Cuiabá, né, que não são campeões, e talvez tenha mais um, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas os dois eu sei que não são campeões brasileiros. Agora todos os demais são. Então, na pior das hipóteses, dois campeões brasileiros seriam rebaixados. Então é um campeonato muito verdade. difícil, que nenhum campeonato europeu tem esse nível de dificuldade. E a Série B, o Cruzeiro sabe muito bem o que aconteceu, né? Série B também não tá fácil jogar também. Se não jogar bem, vai permanecer na Série B. E se bobear, cai até pra Série C, né? E porque também no futebol brasileiro agora também não tem mais aquela, tipo, time de camisa, time de tradição. Você vê que vários times aí chamados grandes aí caiu para a Série B aí, dificilmente aí teve dificuldades para voltar, né? Você vê que a Série B que a gente participou bastante aí é um campeonato bastante competitivo, né? E geralmente esses times aí de camisa aí, chamado time grande aí, não estão eles acham que já vai cair, já vai subir, e não é bem assim, né, Olavo? É. Você pega nos últimos anos, o Inter caiu, já tivemos na história aí o Palmeiras caiu 2 vezes, o Corinthians caiu Grêmio, uma, o Grêmio já caiu também e penou também para voltar. O Cruzeiro também, como eu comentei aqui, o Cruzeiro ainda ficou, acho que mais de 2 anos seguidos aí na Série B também, o que mostra que o nível está muito altíssimo. Hoje em dia o pessoal costumava falar muito que tem time grande e time pequeno. Hoje em dia não tem mais time pequeno, é, porque ninguém mais é bobo em campeonato. Então, se bobear, vai perder para o Cuiabá, vai perder para o Bragantino. Ultimamente já virou a regra, né? O Bragantino está lá em segundo, está jogando muito bem. Ó, eu tô falando que está em segundo, então tomara que seja mesmo, né? Está em quarto hoje, mas pode ir para segundo e tomara que vá mesmo. Mas vem jogando muito bem. Então, não existe mais aquela história de time bobo, time pequeno, ou aquele time que a gente vai chegar e vai golear. Se jogar mal, vai perder o jogo, independente do adversário. Independente também se está jogando em casa ou se está jogando fora. verdade. Você vê também que tem bastante clubes aí que não são tidos chamados grandes, mas são bastante organizados aí, tanto na administração como no futebol, né? E agora falar para você, viu, Álvaro? A gente que sempre teve o costume aí de disputar campeonato para não cair, para ficar brigando para não cair, né? Agora que a gente está em outro patamar aí, vamos dizer assim, né? Ficar lá em cima na tabela e olhando lá para o pessoal de baixo, lá, principalmente alguns times grandes ali.
brigando para não cair, é uma sensação boa demais, hein? Agora inverteu o jogo. O jogo virou, né? O Literalmente. jogo virou. Detalhe que a gente vê numa situação bem complicada, times bem tradicionais. Vasco, que tudo bem, teve seus momentos aí que caiu várias vezes aí na série para a Série B, mas que voltou bem até no começo do campeonato, como o SAF, inclusive, então tendo um investimento. Tudo bem que SAF não é bem o que o Bragantino é, porque o Bragantino é um É, time empresa como um todo, né? Não é uma aham. SAF, que é uma sociedade anônima. Tem um Mas dono, não tem. tem um dono específico, né? Não é uma sociedade anônima. Todo mundo sabe quem que é o dono, que é a Red Bull. Isso. Agora, times como o Vasco, o Santos, que está numa situação muito complicada no campeonato, a gente nunca imaginava que ia ver o Santos numa situação tão ruim assim. E nos últimos anos, ele vem decaindo, vem escapando por um triz, mas esse ano, se não se cuidar, até pelo nível do futebol que a Série A está tendo esse ano, se o Santos não se cuidar, vai acabar caindo. O próprio São Paulo, que foi campeão agora da Copa do Brasil, né, que finalmente foi campeão da Copa do Brasil, e parabéns para o São Paulo, mas se o São E o Paulo também Flamengo não foi abrir o diferente, olho, né? é, se o São Paulo não abrir o olho, ele pode cair também, porque está ali brigando também. Se eu não me engano, ele está em 15º no campeonato, com esse pulo que o Corinthians deu, né, depois da vitória. É igual você falou, Então, né? Principalmente para quem tá brigando ali embaixo ali para não cair, uma vitória ali, duas vitórias ali, você já põe você um pouco fora ali da degola, né? E se tiver cada uma ponto derrota importa, ali, já coloca você lá embaixo de novo, né? né? Hoje a gente vê que o Bragantino, por exemplo, lá em cima, está muito bem encaminhado para uma vaga para Libertadores, mas também, se perder o foco ou começar a achar que a vaga já está garantida, Não pode é entrar no igual oba-oba, né? é igual o Botafogo. O próprio Botafogo está sofrendo isso agora. O Botafogo não teve crise no campeonato inteiro, né? Sempre jogando com abrindo até 10 pontos de distância para o Palmeiras. Nos É, últimos jogos, vem perdendo um jogo atrás do outro e está perdendo toda essa vantagem que ele tinha para o segundo, terceiro e quarto colocado. Então, é um campeonato que são 38 rodadas que o time tem que levar como 38 finais, então, de campeonato, porque senão você não garante o campeonato, e se não levar a sério, você vai jogar a Série B, que é tão difícil quanto, e com muito mais vontade, né, que os times jogam, porque querem ir para a elite do futebol, ir para a elite verdade, ou voltar para a elite do futebol, né? verdade. E para fechar esse bate-papo aqui que a gente teve aí sobre o Bragantino, falamos um pouco da arbitragem também aí, né? Falamos do Campeonato Brasileiro aí, de alguns times aí que estão brigando aí para não cair, os times grandes lá que estão brigando para não cair. Tem alguma coisa que você esqueceu, ou quer falar, quer deixar um recado aí para alguém? O pessoal aí que acompanha nossas páginas da RB Massa Bruta, fica à vontade. Eu quero contar para o pessoal aí que é fã aí, torcedor do Massa Bruta, para que vão para o estádio, apoiem o time, empurrem bastante o clube, porque o momento é muito bom. É, Ah, uma fase completamente nova da história do Bragantino, e os jogadores, o time como um todo e a própria torcida está escrevendo essa história. Então, mesmo quem não é torcedor do Bragantino, mas que mora aqui na cidade, mora na região, tem seus filhos pequenos aí, que venham para o estádio, vão curtir as partidas. Garanto que é uma situação única, né? Nós temos o único time do interior aqui em Bragança, interior do Brasil, aqui em verdade? Bragança, na elite do futebol. Então, a gente tem a possibilidade de ver os maiores craques que estão jogando na atualidade aí, tanto no Bragantino quanto em outros clubes também. E apoiar o time da cidade é essencial nesse momento. Inclusive, até gostaria de destacar uma coisa que eu estava esquecendo. Nesse evento que eu fui aí, eu encontrei com o Lucas Evangelista, que não Gente boa pra conhecia ele caramba ele. pessoalmente. Gente boa pra caramba. Acho que você conhece muito melhor que eu ainda, que nos treinos que você foi aí. E o Lucas Bati papo com Evangelista, ele ele umas duas comentou. vezes. Então, ele Muito super gente gente boa. boa, simples pra caramba. E é muito interessante o que ele falou pra mim nesse evento que teve da camisa do Braga. Ele falou pra mim que parece que não, mas a torcida ela tem um papel fundamental pro clube em campo. A torcida empurrando faz a diferença. Ele falou para mim assim, olha, vai pro estádio, apoia o time sim, mesmo que o time não esteja jogando bem, apoia, empurra o time para jogar. Parece que não, mas influencia muito na cabeça dos jogadores e faz os caras acordarem realmente ali em campo e fazerem o melhor de si.
Porque se você torcer contra o time ali em campo, você vai prejudicar o time, vai tirar toda aquela vantagem que o time tem de estar jogando em casa. E então ele falou para mim, olha, vai nos jogos quando puder, fala para todo mundo quem puder ir assistir, apoiar o time, empurrar mesmo o time em campo, porque é uma coisa que é fundamental. E a gente, como é muito privilegiado de ter uma torcida tão familiar, né, que permite que você possa levar seus filhos, possa levar seus amigos, levar sua esposa, estar presente ali. Então, é importantíssimo que a gente vá para o estádio, apoie o time, apoie o clube. É o time da cidade, é o time que leva o nome da nossa cidade. Então, quem puder, quando puder, não precisa, se puder ser sócio torcedor, que é R$ 24,90 por mês, lá vai lá e faz o sócio torcedor lá, mas na verdade que agora ainda está tendo esse programa que a Red Bull está fazendo aí de eventos, que inclusive eu consegui destacar, consegui resgatar esses dois, né, que eu fui, mas o recado que eu queria é, não percam a oportunidade, façam parte da história do time, porque a torcida é fundamental pelo momento que o clube está fazendo aí, de renovação da sua história, né? Trazendo aí novos jogadores, vai vir agora uma nova arena, um novo centro de treinamento. Então, a gente sabe que o que a gente está fazendo hoje pelo nosso time é o que no futuro a gente espera que vai ter gente conversando e falando, olha, como é que foi o apoio da torcida na época dessa mudança para a Red Bull, o que virou, e a gente sinceramente espera aí que o time vá cada vez melhor e que a torcida possa apoiar o time em todos os jogos. Isso é o que você falou, é muito importante, porque eu sempre menciono nas lives que eu faço, ou que eu participo com outros torcedores de outros canais, de outros times, né? Qual cidade que não gostaria de ter um time na Série A disputando os grandes campeonatos aí com os grandes clubes do Brasil, sul-americano aí, né? Eu pego sempre como exemplo São José dos Campos, aí é uma potência que é a cidade lá, e não tem um time aí, nem na Série B. Você pega as cidades aí lá do Rio, do interior do Rio, lá, grandes cidades lá também, você não vê um time competitivo aí tentando por não chegar na Série A. Jundiaí Jundiaí, é um bom tantos times exemplo também. tantos times tradicionais aqui, Jundiaí, tem o América de Rio Preto, 15 Piracicaba, tem vários times tradicionais aí. Então a gente O tem que Botafogo de valorizar o que a Ribeirão gente Preto, tem né? aqui, né? Oi? Ribeirão Preto também, que tem o Ribeirão Botafogo de Preto, Ribeirão Preto. né? Então eu sempre falo, a gente tem que valorizar o que a gente tem na nossa cidade aqui, né? Você vê, o Bragantino é um clube aí do interior aí, dos mais tradicionais que tem no Brasil aí, tem uma história linda aí. E agora com a Red Bull aí tá acrescentando ainda mais coisas boas para a história do Bragantino, né? Igual você falou, o torcedor vai para o campo, vai apoiar o Bragantino lá, vem fazer parte dessa história que a Red Bull está escrevendo no nosso clube, na nossa cidade. É só o começo. Eu costumo dizer, a Red Bull, você pega todos os esportes que ela patrocina ou que ela gerencia, dificilmente dá alguma coisa errada. É sempre dar coisas boas ali. É uma empresa que suspeita a palavra, que é uma empresa seríssima, e volto a repetir, desde quando chegou aqui em Bragança, que começou a administrar o Bragantino aí, eles sempre foram muito sinceros e muito francos com a torcida do Bragantino, com o pessoal de Bragança, com o pessoal da região. Então, reforçar o convite aí que o Álvaro fez aí, vamos comparecer no estádio aí, dar o apoio para o Massa Bruta aí, e venha fazer parte dessa nova história aí, que mais para frente aí o Bragantino vai estar conquistando grandes coisas aí. Com certeza. Bom, Álvaro, eu quero agradecer a sua participação aí, dizer que foi um grande prazer ter recebido você aqui, deixar minha gratidão por você sempre estar lá nas minhas redes sociais, o RB Massa Bruta, lá curtindo, compartilhando lá os posts que a gente faz lá, interagindo, e dizer que o programa aqui está aberto para você aqui, e dizer também para você, torcedor do Bragantino, que esse canal eu criei com esse intuito, de falar de torcedor para torcedor. Então, você que gosta do Bragantino, seja lá das antigas, como eu, aí comecei a acompanhar desde os meus 10, 11 anos, ou seja torcedor novo, agora que está vindo aí na onda da Red Bull aí, esse canal aqui é feito para você. Você aqui vai ter voz. Eu estou com essa ideia de convidar vários torcedores aí para estar participando aqui comigo aqui, porque quando eu vou lá no Poleirinho, eu vou ali no Pato Murcho ali, ô Álvaro,
me passa umas lembranças da cabeça ali, quando eu ia com meu pai, né? Então eu fico imaginando ali um senhorzinho ali, com seu filho, com seu neto, com sua esposa ali, quantas histórias que o pessoal também não já viveu no Bragantino e merece ter o espaço para estar falando, né? Então eu quero agradecer você aí por ter aceitado o convite aí e dizer que as portas aqui estão abertas para você, para quando você quiser ir bater um papo novamente aí. Aliás, a gente está com um projetinho aí de fazer umas coisas aí que a gente vai anunciar mais para frente aí, né? Vai ter uns 3 caras bonitos aí no canal aí. Mas provavelmente a gente vai estar anunciando aí, mas então eu quero agradecer você por aceitar esse convite aí. Um grande abraço aí. Tudo de bom para você. Foi um prazer ter você aqui para a gente bater esse papo aí. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, o espaço aí para a gente poder bater o nosso papo aí. Espero poder estar aqui com você mais vezes. Vai estar. E vamos manter na torcida aí, sempre torcendo pelo nosso Massa Bruta. Valeu. Então, pessoal, de antemão, eu já quero pedir para vocês aí se inscrever no canal, deixar o seu like aí, ativar o sininho de notificações, para você estar sempre recebendo os conteúdos aqui do canal aqui, que a gente agora vai começar a fazer mais conteúdos do Bragantino, da torcida do Bragantino, e quero deixar minha gratidão a todos vocês que estão sempre curtindo, compartilhando, comentando e interagindo nos nossos canais aí do RB Massa Bruta. Valeu, pessoal? Então, quero agradecer a todos vocês aí que esteve participando, aí, interagindo aí, e até a próxima. Valeu, pessoal? Grande abraço.